Podcast Gratia Salutis. Cultura, dicas de saúde, sabedoria bíblica para você construir uma vida saudável e abençoada. Está começando mais um podcast Gratia Salutis. Meu nome é Carlos Eduardo Tararam e no quadro Vivendo e Aprendendo continuaremos a falar sobre os efeitos do frio no nosso corpo. Dr. Lísias Castilho, no Momento Saúde, vai falar sobre aleitamento materno. E no quadro Histórias de Vida, Helene Vazão fala da nossa necessidade de ouvir e de ser ouvido. Vivendo e Aprendendo. Dicas para facilitar a sua vida. Uma terceira questão a respeito dos efeitos do inverno do nosso corpo é a seguinte: será que no inverno aumenta a nossa vontade de comer? É verdade. Como o organismo aumenta a queima de gordura para que o nosso corpo possa se manter aquecido, o apetite aumenta. É uma forma natural de o corpo dizer que precisa de mais energia, reforçada por um apelo psicológico de que o calor da comida vai passar para nós. Mas pense duas vezes antes de atacar uma bela macarronada. O risco é chegar ao fim do inverno com vários quilos a mais. A quantidade extra de alimentos depende da temperatura e mesmo da constituição física de cada um. Quando os termômetros, melhor dizendo, apontam cerca de 10 graus centígrados, a queima calórica aumenta em cerca de 30%. Nesse caso, é possível ingerir 20% a mais de caloria, mas para temperaturas acima de 18, 20 graus, você não tem a necessidade de aumentar a quantidade de comida significativamente. Então, muito cuidado para você não engordar no inverno, pois com as temperaturas que nós temos aqui na nossa região, não é necessário aumentar a dose diária da nossa comida. Vivendo e Aprendendo. Dicas para facilitar a sua vida. Momento Saúde, com o Dr. Lísias Castilho. O leite mais adequado para o ser humano é o leite materno. Ele é mais facilmente digerido e absorvido pela criança. Toda mamãe geralmente sabe, o colostro é o primeiro leite que a criança mama. Ele é mais aquoso e rico em proteínas, passando anticorpos para a criança. Estes previnem várias doenças. Diferente do colostro, o leite formado na parte mais distante do bico do seio é mais rico em gordura e mais amarelado. Estas variações nenhum outro leite oferece e não devem ser interpretadas como leite fraco ou forte. O leite materno é sempre bom, portanto não existe essa história de leite materno fraco ou forte. A questão é se a mãe produz leite em quantidade suficiente para satisfazer a necessidade da criança, ou seja, o suficiente para que ela ganhe o peso esperado. A criança deve mamar com certos intervalos. Os intervalos das mamadas podem variar. O que não pode é a mãe oferecer o peito cada vez que a criança resmunga. Desta forma, a criança mama a prestações, nunca se satisfaz e, pior, a mãe não consegue tempo para repor o leite que a criança precisa. Para a produção do leite, a mãe usa material estocado em seu organismo. Portanto, uma mulher bem nutrida tem condições de amamentar o seu bebê. Deve comer normalmente durante o período da amamentação e ingerir bastante líquido. A ansiedade pode determinar a menor produção de leite. Após o parto, dependendo da quantidade de contrações que a mãe teve, o leite pode demorar de 3 a 5 dias para descer. Neste intervalo, a criança tem condições de satisfazer suas necessidades só com o colostro, e quanto mais sugar o seio, mais estimulará a produção do leite. Deixe para seu pediatra a decisão de introduzir qualquer complemento ao seu leite, porque ele o fará sem emoções. Eu sou Lísias Castilho.
até o próximo Momento Saúde e acredite na amamentação. Em geral, não existe motivo para a mãe não ter leite. O leite materno é a forma mais natural de alimentar seu bebê. Momento Saúde. O podcast Gratia Salutis é um oferecimento da 7ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, uma igreja de braços abertos para você. Venha fazer-nos uma visita, veja o nosso endereço e os nossos horários de culto e escola bíblica dominical na nossa página do Facebook 7ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Vai ser um prazer receber a sua visita. Então, Deus te abençoe e até lá. Vivendo e aprendendo. Dicas para facilitar a sua vida. Uma quarta questão a respeito dos efeitos do frio no nosso corpo é a seguinte: é verdade que o álcool ajuda a esquentar o nosso corpo? Os especialistas dizem que não. O que acontece é o seguinte: o álcool, depois de ingerido, aumenta a vasodilatação do corpo, ou seja, faz com que as veias do nosso corpo aumentem de diâmetro. E aí o que acontece é que vai circular mais sangue pelo nosso corpo e a circulação de sangue vai dar uma sensação de calor por causa da velocidade da circulação do sangue, mas essa sensação é temporária e não corresponde a um aquecimento real do corpo, é apenas ilusão, tá certo? Ela vai te deixar meio anestesiado se você abusar do álcool. E além disso, é bom lembrar que bebidas alcoólicas são altamente calóricas, ou seja, engordam demais. Então não adianta vir com essa desculpa: eu vou tomar um pouquinho para esquentar, pois isso é pura superstição, é apenas uma ilusão. Não abuse do álcool. Vivendo e aprendendo. Dicas para facilitar a sua vida. Olá, ouvintes. Eu sou Helene Vassão. Uma das necessidades básicas do ser humano é ser compreendido por alguém, ser tratado com interesse e atenção. Ser ouvido está muito próximo de ser amado. Você já notou como os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão repletos de pessoas que somente querem ser ouvidas? Na falta de um amigo atencioso, as pessoas pagam para receber atenção. Solitários em meio às multidões de pessoas apressadas e egocêntricas, só precisam de um ouvido amigo. O fato é que precisamos compartilhar tanto as alegrias quanto as tristezas. Você já deve ter percebido como é ruim a gente receber uma notícia muito boa, pular de alegria e não ter ninguém para poder contar. Ou então estar sufocado pela angústia e não ter ninguém para desabafar. Quanta falta faz um amigo que possa nos ouvir. Gosto muito de ler a Bíblia porque ela nos fala de um amigo que sempre nos ouve, Jesus. No Salmo 116, o salmista declara emocionado: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus nos ouve sempre que buscamos a sua presença. Principalmente nos momentos de solidão, Ele é muito atencioso e está sempre pronto a nos ouvir e a responder aos nossos pedidos. Ele ouve a voz de cada um de nós e nos conhece de maneira especial, como pessoas amadas por quem Ele ofereceu seu Filho, Jesus. Deus nos ouve sempre e, ao mesmo tempo, Ele nos ouve através dos seus filhos. Pessoas cheias de amor e compaixão, capazes de nos escutar, interceder por nós e nos abençoar. Muitas vezes cheguei à beira de um leito do hospital e encontrei olhos avermelhados, cansados de tanto chorar e palavras agradecidas. Clamei tanto a Deus essa noite para que mandasse alguém que pudesse me ouvir. Obrigado, você é a resposta de Deus ao meu pedido. Com o amor de Cristo em nossos corações, podemos oferecer ouvidos amorosos, capazes de ouvir as pessoas ao nosso redor, fazendo-as compreender e se achegar a Deus. Até o nosso próximo encontro, aqui em Histórias de Vida.
o podcast Gratia Salutis está chegando ao seu final. Acompanhe os próximos episódios através da página do Facebook da Sétima Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Te espero lá. Deus te abençoe e até a próxima.